Olá, estudante de Anatomia Humana. Seja muito bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar os músculos da mão. A mão apresenta uma face anterior denominada de palma da mão e uma face posterior denominada de dorso da mão. Após a realização de algumas incisões no dorso da mão, rebatemos a pele e, ao rebater a pele do dorso da mão, visualizamos a presença da rede venosa dorsal da mão, bem como observamos a presença de nervos e tendões dos músculos do antebraço que movimentam a mão. Os músculos intrínsecos da mão localizam-se na palma da mão e são divididos em 3 regiões: tenar, palmar média e hipotenar. Os músculos da região tenar constituem uma eminência, uma saliência que se relaciona com o dedo polegar. Os músculos da região hipotenar formam uma eminência situada acima do dedo mínimo. Os músculos da região palmar média estão situados no espaço entre as regiões tenar e hipotenar. Na imagem da palma da mão, após a realização das incisões, rebatemos a pele da palma da mão e, ao rebater a pele da palma da mão, alcançamos a tela subcutânea. Na tela subcutânea da palma da mão, visualizamos uma estrutura tendinosa, a aponeurose palmar, bem como a presença do músculo palmar breve, muito fino, muito delgado. Nesta imagem, estamos evidenciando a presença da estrutura tendinosa que ocupa a palma da mão, a aponeurose palmar. Lembrando que o termo aponeurose está representando um tendão que está disposto de forma achatada, de forma plana. Na região tenar, localizamos 4 músculos: o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar, o oponente do polegar e o adutor do polegar. Na imagem da região tenar, estamos observando 2 dos 4 músculos da região tenar com as suas respectivas origem e inserção. O adutor curto do polegar tem origem no escafoide e no retináculo dos flexores e insere-se na falange proximal do polegar. O músculo flexor curto do polegar origina-se no trapézio, no trapezoide, no capitato e no retináculo dos flexores, e suas fibras inserem-se na falange proximal do polegar. O músculo oponente do polegar origina-se no trapézio e no retináculo dos flexores. Sua inserção ocorre no primeiro metacarpo. O músculo adutor do polegar apresenta a sua origem no capitato e nos ossos metacarpais, primeiro e segundo metacarpo. Suas fibras
inserem-se na falange proximal do polegar. Em relação à inervação dos músculos da região tenar, os músculos adutor curto do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar são inervados pelo nervo mediano, ao contrário do adutor do polegar, que é inervado pelo nervo ulnar. Em relação à ação dos músculos da região tenar, a ação destes músculos é dada pelo nome do músculo, ou seja, um músculo adutor faz adução, um músculo flexor faz flexão, o músculo oponente faz oposição do polegar, o músculo adutor do polegar faz a adução do polegar. Então, pessoal, o próprio nome do músculo está indicando a ação realizada por ele. Portanto, a ação dos músculos da região tenar é dada pelo nome do músculo. Na região hipotenar, encontramos 4 músculos: o palmar curto, o abdutor do dedo mínimo, o oponente do dedo mínimo e o flexor curto do dedo mínimo. O músculo palmar curto origina-se da aponeurose palmar e insere-se na pele da eminência hipotenar. Na região hipotenar, ao rebatermos o músculo palmar curto, visualizamos o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. No lado medial, localiza-se o abdutor do dedo mínimo. Posicionado mais na lateral, encontramos o oponente do dedo mínimo. Entre o oponente do dedo mínimo e o abdutor do dedo mínimo, localiza-se o flexor curto do dedo mínimo, posicionado de forma intermediária. O músculo abdutor do dedo mínimo origina-se no pisiforme e no retináculo dos flexores. Sua inserção ocorre na falange proximal do dedo mínimo. O músculo flexor curto do dedo mínimo origina-se no âmulo do amato e no retináculo dos flexores. Sua inserção ocorre na falange proximal do dedo mínimo. O músculo oponente do dedo mínimo origina-se no âmulo do amato e no retináculo dos flexores, inserindo-se no 5º metacarpo. A inervação dos músculos da região hipotenar ocorre através de fibras do nervo ulnar. Em relação à ação, levamos em consideração que o nome do músculo indica a ação realizada. Ou seja, a ação dos músculos da região hipotenar é dada pelo nome do músculo. O músculo oponente do dedo mínimo faz oposição do dedo mínimo. O músculo abdutor do dedo mínimo faz abdução. O músculo flexor curto faz flexão.
Na região palmar média, localizamos 11 músculos que estão dispostos em 2 planos musculares. No plano muscular superficial, localizam-se os 4 músculos lumbricais. Já no plano muscular profundo, localizam-se os músculos interósseos palmares e os interósseos dorsais, preenchendo o espaço existente entre os ossos metacarpianos na região palmar média. Visualizamos os 4 músculos lumbricais, músculos muito pequenos, finos e delgados. Os músculos lumbricais originam-se do tendão do músculo flexor profundo dos dedos. A origem destes músculos lumbricais é no tendão do músculo flexor profundo dos dedos. Os lumbricais inserem-se no tendão do músculo extensor dos dedos. Os músculos interósseos palmares e interósseos dorsais também preenchem o espaço existente entre os ossos metacarpianos. Os músculos interósseos palmares e interósseos dorsais estão, portanto, preenchendo o espaço entre os ossos metacarpianos. Na presente imagem, estamos visualizando os locais de origem e inserção dos músculos interósseos palmares. A origem dos interósseos palmares ocorre no 2º, no 4º e no 5º osso metacarpiano. Estes músculos inserem-se na base das falanges proximais do 2º, do 4º e do 5º dedo. Os músculos interósseos dorsais originam-se nos ossos metacarpianos e inserem-se na base das falanges proximais do 2º ao 5º dedo. O primeiro e o 2º lumbrical é inervado pelo nervo mediano. O 3º e o 4º músculo lumbrical é inervado pelo nervo ulnar. E os músculos interósseos palmares e dorsais são inervados por fibras do nervo ulnar. Em relação à ação realizada pelos lumbricais, estes fletem ou flexionam as falanges proximais e estendem as falanges médias e distais. Os músculos interósseos palmares são responsáveis por realizar a adução dos dedos, ao passo que os interósseos dorsais
são responsáveis por abduzirem os dedos. Na imagem estamos observando a estrutura anatômica denominada de aponeurose extensora. Esta estrutura anatômica é local de inserção de diferentes músculos da mão, como o interósseo dorsal, como os lumbricais e como os interósseos palmares. Então, os músculos da região palmar média inserem-se na aponeurose extensora dos dedos. Vamos verificar agora os movimentos realizados com os dedos da mão. Então, a imagem está demonstrando a extensão dos dedos e a flexão dos dedos, bem como visualizamos agora a abdução dos dedos e a adução dos dedos. Convém lembrar que no movimento de abdução há um afastamento dos segmentos ósseos e na adução há a aproximação dos segmentos ósseos. Agora vamos verificar os movimentos realizados com o polegar. Extensão do polegar, flexão do polegar. Abdução do polegar, adução do polegar. Oposição do polegar e reposição do polegar. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Para saber mais sobre o assunto, eu indico a leitura do livro Anatomia do Sistema Locomotor e Atlas Fotográfico. Você pode fazer o download do livro de forma gratuita. O endereço para download você encontra na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Um forte abraço do professor Gustavo Cura e até a próxima videoaula.